Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou Felipe Scarinci, apaixonado por inovação e maratonista. Eu sou Xixa Kaiser, editor de podcasts e especialista em inovação. E eu sou Stefano Venturato, crossfiteiro arrependido, e eu achava que Leclerc era uma marca francesa de luxo. Bom, eu aproveito aqui para desejar a todos vocês um feliz dia do trabalhador nas minas de carvão. E já deixar aquele abraço para o pessoal da região carbonífera, onde eu nasci, São Jerônimo e as cidades, anexas. Um grande abraço. Meu feliz dia vai para o Dia Mundial da Propaganda, que é dia 4 de dezembro. E lembrando todos aí de seguir o nosso podcast no YouTube, seguir no Spotify, ativar o sininho lá para sempre receber as notificações. Então fica aí já minha propaganda desse podcast que é maravilhoso. E eu desejo um feliz dia do eclipse solar total em 2021, com a recomendação aí de descobrir quais são os rituais para um dia de eclipse solar total. Eu também não sei quais são, vou descobrir para conseguir fazê-los. Não sei também quando vai ter mais um eclipse solar total, mas já fica aí o conhecimento. Busquem conhecimento, já diria Tebilu. Exatamente. É fácil achar alguém cagando regra dizendo o que a gente precisa fazer e o que não precisa nessas épocas. Muito. É entretenimento isso. Então, é o propósito disso aqui, né? Exatamente. E o nosso propósito é a gente se divertir também. Confesso que eu não me diverti tanto na última edição do Mokai Game, mas vamos para um Mokai Game. É isso. Estamos numa temporada um pouco diferente do Mokai Game, pois os hosts deste podcast estão competindo no Mokai Game nessas últimas edições de 2021 do Ministério Cast. Então, Felipe Scarinci versus Xixa Kaiser no Mokai Game de hoje, novamente. No último episódio, o Xixa Kaiser ganhou. Eu diria que foram dois desempenhos sofríveis, né? Coisa complicada. Tem uma surra nele, cara. Foi 5-3, né? 5-3. O Xixa foi bem. Mais do que 4 tá bom. É o que realmente foi vergonhoso. Vamos ver se hoje a gente inverte esse jogo. Mas o importante aqui do Mokai Game é a gente falar do Mokai, né, Xixa Kaiser? Exatamente. Queridos amigos e ouvintes deste maravilhoso podcast, lembrem de usar o nosso cupom de desconto, que o Ministério Cast provém um cupom de desconto para os seus ouvintes, que é Ministério Cast no aplicativo no Mokai Express. Você pode pedir pelo aplicativo do Mokai Express na Grande Porto Alegre, em Minas Gerais e em São Paulo. Pedindo nessas regiões, tu consegue 15% de desconto usando o nosso código. São Paulo é bom a gente reforçar que é a cidade de São Paulo. O Mokai, please come to o interior de São Paulo. Estou aguardando, aí, Mokai. E Belo Horizonte também, no caso, né? É isso. Bom, então vamos para o Mokai Game de hoje. Lembrando que estamos aqui com o Felipe versus Xixa. A gente não vai ser maluco de ficar dando Mokai de graça para Felipe ou Xixa, né? Até porque seria um pouco absurdo. Acho que a gente não seria muito ético da nossa parte com o nosso patrocinador. Mas Felipe e Xixa vão poder presentear as suas amadas, ou uma pessoa amada, com um rodízio de Mokai. Então, Xixa pôde presentear na semana passada. Vamos ver se Felipe vai conseguir presentear dessa vez, ou se Xixa ganha mais um rodízio para presentear. Eu, como tenho inventado um pouco as frases aqui, se no último a gente fez Mark Zuckerberg versus alguém sempre, dessa vez vai ser sempre um piloto da Fórmula 1 versus alguém sempre. Não entendo muito de Fórmula 1, então já peguei aqueles padrões mesmo, que todo mundo sabe. Até então, como eu falei, Leclerc para mim era uma marca de bolsa de luxo. Eu comprei uma Leclerc em Paris, eu achei que era isso. Descobri que é um corredor há pouco tempo. Mas a gente já começa aqui então com a seguinte frase. Escrevo
e falo coisas sem sentido, mas são as únicas coisas que eu realmente entendo. Quem disse isso? Anitta ou Nelson Piquet? Nossa, tem cara de Clarice Lispector, Fernando Pessoa, não sei. Eu vou chutar a Larissa. A MC Larissa. MC Larissa. Isso tem muito cara de MC Larissa, mas, né, pra deixar o Filipinho ganhar um ponto na minha frente, já que ele foi tão mal no último, eu vou de Piquet. Ah, isso aí tem conversa, cara. Imagina se você ganha a caneca que você mesmo tá devendo para um monte de gente de errar todas. Vai ser meio complicada a situação, porque você errou e quem acertou foi o Felipe. Quem disse isso foi a MC Larissa. Ela pode ter pego isso da Clarice Lispector e colocado no Twitter dela? Pode. Pode. Não vou dizer que não. Tá no Twitter dela, né? Então, a responsabilidade é 100% dela. Já dá para comprar um NFT com o Twitter dela. Então, o Felipe já tem um ponto. Próxima frase. Dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem, está louco para ter. Quem tem, está cheio de problemas por causa dele. Quem disse essa sábia frase? Abílio Diniz ou Ayrton Senna? Ayrton Senna. Olha, essa tá mais difícil, hein? Como é que é? Pode repetir a frase? Vou repetir. Vamos lá. Dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem, está louco para ter. Quem tem, está cheio de problemas por causa dele. Cara, eu confesso assim, enquanto tu falava a frase, eu já tava pensando assim, essa foi o piloto de Fórmula 1 que falou, mas daí tu botou o Abílio ali. Fiquei com vontade de falar Abílio, mas eu vou de Ayrton Senna. Então os dois vão apostar no Ayrton Senna. E os dois vão acertar. Ayrton Senna disse isso. 2-1 aí. Nossa, hoje sim tá realmente com cara de Mokai Game de hosts. Não fazia sentido o que estava acontecendo na semana passada. Próxima frase. Podem falar o que quiserem. Não sou e nunca fui coadjuvante. Quem disse isso? Quem disse isso? Michel Temer ou Rubens Barrichello? Rubinho Barrichello. Essa é muito frase, cara, tem a cara dele essa frase, inclusive. Assim. Mas o Temer também poderia ter falado isso, né? Cabe muito bem. Mas assim, eu vou de Rubinho e já vou dizer, ele realmente... Não, em algum momento ele foi coadjuvante, sim. O cara era dupla do Schumacher, né? Mas é um piloto que merecia mais respeito. Vamos de Rubens Barrichello. Eu não vou nem fazer muito mistério com essa, que foi Rubinho mesmo que disse. Mas tanto quanto difícil encontrar frases positivas de Rubinho Barrichello. Eu tentei encontrar frases mais positivas dele, foi bem difícil. O ponto é que o Temer não precisa falar isso, né? Tá bem claro que ele é protagonista aí. Próxima frase. Eu aprendi a perder, isso me fez mais maduro e paciente também. Quem disse isso? O potencial vice de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, ou Schumi, Michael Schumacher? Eu gostei que veio até com o apelido, mas eu vou com o picolé de chuchu Geraldo Alckmin. Eu vou de Alckmin das gurias também. Temos o primeiro erro do Mokai Game de hoje. Quem disse isso foi Schumi. Foi Schumacher, então? Schumi não era muito de perder, né? Por isso que não fazia muito sentido, mas... Vamos para a próxima. Você só precisa ser aceito por quem você é e se orgulhar de quem você é. E é isso que eu estou tentando fazer. Quem disse isso? Pablo Vittar ou Lewis Hamilton? Essa foi o Hamilton, certo? Então eu vou de Pablo.
Certamente Pablo já disse algo assim, mas essa frase é do Hamilton. Felipe fazendo um 4-2 aí. Mas tá bem balanceado pro lado dos pilotos de Fórmula 1, hein? É sempre o piloto que falou. Você tá tentando encontrar algum raciocínio nas minhas frases? É igual é sempre A ou sempre B? É sempre assim, cara. Todo jogo é prestar atenção no formato que foi feito. Ele tá tentando hackear o sistema. Ele não consegue fugir disso. Próxima frase. Para começar, pare de falar e comece a fazer. Quem disse isso? Felipe Massa ou Walt Disney? Walt Disney. Walt Disney. Certamente foi o Walt Disney essa. Essa é do Walt Disney também. Acho que eu fui um pouco bonzinho demais nesse Ministério Game de Felipe Massa foi sacanagem, né? Felipe Massa, tanto cara aí, bicho. 5-3. Pô, cara, tá difícil pensar Eu ia pôr Leclerc nessa hora, mas achei que também não tinha muito a cara dele. Penúltima frase. A Felipe já ganhou um Mokai, né? 5 pontos. É isso. Passou a barreira. É isso. Tava precisando. Aniversário da minha amada essa semana eu precisava do apoio do Mokai. Já vai ter Mokai para ela, então. Próxima frase. Não importa aonde você está, e sim aonde quer chegar. Quem disse isso? Lula ou Ayrton Senna? Muitas pessoas já devem ter dito isso, mas um dos dois também disse. Brasileiros, né? Difícil. Eu vou de Lulinha. Eu vou do inverso, então. Eu vou de Senna. Quem disse isso foi Lula. Luli. Olha, já olha que hoje eu me recuperei, hein? Como é que tá? Tá 6 pra mim? 6 pra você. E pro Xixa? 3. Passei ele, hein? Passei ele no somatório. O acumulado passou mesmo. O acumulado na frente. Mas não é saldo que decide o jogo. Jogo. Tá bom. Tá na regra. Mas vamos para a última frase. Bom é viver um dia depois do outro. Isso basta como troféu. Ganhar não é tão importante. Quem disse isso? Ana Maria Braga ou Nelson Piquet? Ana Maria Braga. Cara, tem que ser Ana Maria Braga. O Nelson Piquet não pode falar uma coisa dessa. Ele é muito competitivo. Ele é muito competitivo. Como é que ele vai falar isso? Só pode ser Ana Maria Braga. Pois eu já gostaria de convidar quem está nos ouvindo a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo nesse momento, que é colocando essa frase de novo no Google, porque quem disse isso foi Nelson Piquet. E foi realmente Nelson Piquet. Está aqui no Google, e se está no Google é verdade. Olha, a primeira lição do Ministério Cast hoje é que tenha bastante convicção. Se tu fala coisa com convicção, mesmo a pessoa que já tinha pesquisado, ela fica nervosa. Nossa, eu até gelei que eu suei, hein? E com esta, ninguém faz ponto e a gente termina o jogo no 6-3. Você escolheu um que não era o piloto? Cara, não. Teve frase do Lula, teve frase da Anitta. 2, então. 3? Não, 2. Foram dois. Mas tá tudo bem, não tem corneta pra quem tá fazendo, cara, né? O próximo também eu vou fazer todos sem ser o personagem. Eu que inventei essa regra do personagem, vocês nem usavam isso. Faz como quiser, assim que é bonito, assim como agora a gente vai falar o que a gente acha sobre a Fórmula 1 e o que a gente pode aprender para a nossa vida e para os nossos negócios a partir da transformação que esse esporte sofreu nos últimos tempos. Roda a vinheta aí, Xixi. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é que, para quem não sabe, a Fórmula 1 ela mudou muito. Então, se tu acha ainda que a Fórmula 1 é aquela coisa que só os velhos assistem e que é muito chato porque é sempre o mesmo que ganha, o que eu preciso dizer é que tu é um ignorante e que, na verdade,
a Fórmula 1 mudou muito e a gente está tendo esse ano um dos melhores campeonatos de todos os tempos. Eu fico um pouco numa posição um pouco delicada nesse episódio, porque eu não sou um consumidor de Fórmula 1, mas vou falar também, mais uma vez, com os olhos de quem consome. Semana do GP do Brasil, o meu Instagram inteiro estava no GP do Brasil. Então, pessoas aí na flor da idade, com seus 20 anos, que é a idade que eu tenho hoje, nasci em 2001. Então, as pessoas com a minha idade estavam no GP do Brasil, então já mostra o quanto pessoas mais jovens estão olhando mais para esse esporte. Mas aí, uma vez que a gente ia gravar esse episódio, eu já optei por também ler um pouco, entender um pouco mais do que estava acontecendo, e realmente teve uma reinvenção muito forte no negócio Fórmula 1. E aí, já jogando até um primeiro ponto aqui para reflexão. Se você pensa que esporte é esporte, já teve episódio do Ministério Cast que falou que esporte é muito mais que isso. Tem muito negócio por trás de qualquer esporte. NBA, enfim, tudo que a gente vê sendo movido por aí. E alguém está olhando para a Fórmula 1 como um negócio. Realmente, esse foi o grande salto. E se a gente está pensando aqui no que você que está ouvindo pode tirar de aprendizado disso, a gente não vai falar de Fórmula 1 aqui, a gente vai falar do que você pode tirar de aprendizado da digitalização, da virada digital da Fórmula 1 como negócio. Meu primeiro comentário é que eu sou uma pessoa quase... O automobilismo, ele não passa. Normalmente, quando vão falar de carro, eu não entendo nada, não passa por mim. Não consigo entrar nesse meio, nesse convívio. E daí, quando a gente começou a pautar, falar aqui no podcast sobre Fórmula 1, eu vou seguir eles no Instagram, pelo menos para ver o que eles postam, como é que tá lá a Fórmula 1 perante o Instagram. E, impressionantemente, eu sou claramente um público-alvo deles, porque quase as publicações deles eu gosto, eu curto. São coisas, assim, que me pegam de alguma forma que eu nem imaginava que eu me pegar. Até publiquei esses dias lá que eles postaram os caras de capacete que parecia o Daft Punk. E claramente foi para aparecer mesmo, porque o cara tava com os capacetes escuros. Então, a jogada deles, acho que a última vez que eu tinha parado para pensar na Fórmula 1, eu tinha uns 5 anos de idade, porque meu pai me obrigou a sentar na frente da TV num domingo para ver a Fórmula 1. Desde então, nunca mais, a não ser agora que a gente vai falar sobre isso. Essa é a lembrança que boa parte dos nossos ouvintes vai ter, né? A maioria dos nossos ouvintes tem a idade parecida com a nossa, então vai lembrar, não, Fórmula 1 eu lembro quando eu via com o meu pai no domingo de manhã, porque tinha o Senna e era muito legal, não sei o quê. Agora não tem nenhum brasileiro e ganha sempre o mesmo lá, aquele tal de Hamilton. Cara, mais ou menos. Mais ou menos. Sim, quem ganha é sempre o Hamilton, faz tempo que ele tá ganhando, né? Ele tá há alguns anos, acho que 5 anos que ele é o campeão mundial. Esse ano tá realmente bem disputado. Ele tá em segundo lugar, por sinal. Uau. Ele não está ganhando, está em segundo lugar. Tem tudo para ser campeão mesmo assim, mas está em segundo lugar. Mas lá no tempo do Senna, ou se a gente for mais para trás, a Fórmula 1 ela sempre foi um esporte que foi muito focado para o público europeu, né? Ela não era um esporte que tinha qualquer pretensão de atingir pessoas fora da Europa. Inclusive hoje, se vocês olharem o calendário da Fórmula 1, vocês vão ver que boa parte dos grandes prêmios eles acontecem na Europa, acontecem em horários para que o público na Europa possa assistir, e acontece inclusive em datas que fazem mais sentido para o público europeu. Tem uma coisa que ninguém conseguiu mexer na Fórmula 1 ainda, por exemplo, são as férias dos pilotos que acontecem durante o verão europeu, que é quando eles querem aproveitar as casas deles em Mônaco. Quase todos eles vivem lá em Mônaco, para quem não sabe. Mas, falando um pouquinho da transformação, na verdade, só para dar um pouco de cor à transformação que a Fórmula 1 passou, a gente tem dados, e para variar são dados dos Estados Unidos, porque normalmente lá é mais fácil de achar dados, mas a idade média de um fã de beisebol nos Estados Unidos, né, de pessoas que assistem a MLB, 57 anos. Idade média de fãs de futebol americano, fãs de NFL, 50 anos. Idade média de fãs de hockey, de NHL, 49 anos. Idade média de fãs de NBA, de basquete, 42 anos. Idade média de fãs de Fórmula 1, 32 anos, 10 a menos do que o basquete. O basquete que é o esporte mais chato da história. 32 anos para a Fórmula 1.
Então, assim, a Fórmula 1 é coisa de velho chato. Não é. E vem Não caindo, é. né, Fih? Já foi de velho chato, né? Mas vem caindo essa idade. Já vem caindo vertiginosamente. 2017 era 36 anos, esse ano já está em 32. Então, em 4 anos caiu 4 anos. A menos que os velhos estejam morrendo, também deve estar pegando o pessoal mais jovem aí. Sim. Sim. Mas essa sensação de passado de glória da Fórmula 1, e de novo, enfim, isso acaba passando um pouco pelas lembranças que vocês trouxeram. Ela tem um pouco dessa construção de marca de um clube fechado, um clube de europeus, e que esse negócio funcionou por um tempo, né? Esse negócio, ele deu grana e funcionou por um tempo. E assim, não, ele não parou de funcionar como negócio, sempre deu grana. O que aconteceu foi realmente ali pelo meio, né, da primeira década dos anos 2000, ali 2005, 2006, 2007, começou a cair um pouco porque realmente se perdeu algumas referências, né? Ali para finalzinho, né, da primeira década é quando o Schumacher ele se aposenta, ele até volta depois, mas volta na Mercedes, então te perde um pouco essa referência que a gente tinha. Mas acho que o principal é o esporte, ele de fato envelheceu e as pessoas que estavam à liderança desse esporte também envelheceram. Então, assim, a Fórmula 1 que ela sempre foi, apesar de ser um negócio bem de europeu, bem de velho, né? Ela era um esporte que ela tinha um status, tinha toda uma pompa, era uma coisa que o pessoal queria. Ela sempre foi muito elitista e continua sendo, né? Hoje, o piloto de Fórmula 1, ele entra na categoria com seus 20 baixos, ele já tem 10, 15 anos que ele tá pilotando, que ele começou com um kart que custa super caro, que não é qualquer um que pode comprar, e tem que ficar comprando entrada para outras categorias e ir crescendo na vida até chegar na Fórmula 1. Então é muito caro fazer isso, tu precisa ter um grande patrocinador e acaba que tu vai trazer pessoas parecidas para perto. Mas a Fórmula 1, ela, nesse período que a gente estava comentando, além de perder um pouco a referência do Schumacher, que havia sido o último grande ídolo, ela também passa por uma série de problemas estruturais, tanto de corrupção. Então, se a gente buscar ali, o próprio Nelsinho Piquet, a gente falou do Nelson Piquet, o filho dele, quando estava na Renault, ele, cara, todo mundo sabe que ele bateu de propósito durante uma corrida para prejudicar, para ajudar o companheiro de equipe dele na época, que, se eu não me engano, era o Alonso. Então, isso foi um puta de um escândalo, porque depois ele foi, o pai dele foi, né, à justiça ou à FIA para botar a boca no microfone e dizer, cara, ele fez de propósito, porque senão disseram que ia acabar a carreira dele, não sei o quê. Fim da história, acabou a carreira dele mesmo assim. Porque, né, olha o que o cara fez. Ele bateu o carro num rival, digamos assim? No rival do Alonso, no caso. Não. Ele, durante o GP de Singapura, ele bateu de propósito num espaço que obrigaria... Aí, assim, é só para quem assiste Fórmula 1 que vai fazer sentido isso, mas ele bateu num espaço que seria obrigatório parar a corrida. E daí que parou a corrida, diminuiu a distância entre todo mundo, valeu a pena o cara fazer um pit stop antes, e daí isso acabou prejudicando outros pilotos. Então, as regras beneficiaram o cara da equipe dele, no caso. Exatamente. Ele foi obrigado a bater de propósito. Outras coisas que aconteceram, por exemplo, e a gente vai falar inclusive sobre isso ali quando a gente estiver falando sobre por que o negócio começou a dar certo. Mas o pessoal da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, eles se assustaram tanto com a hegemonia do Schumacher e da Ferrari, que ao invés de eles começarem a criar regras para que o esporte fosse mais competitivo, para que outras equipes pudessem crescer, eles começaram a criar regras para prejudicar a Ferrari e prejudicar o Schumacher. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, uma vitória na Fórmula 1 vale 25 pontos. Na época do Schumacher, eles baixaram para 10. A diferença hoje entre o cara que ganha, né, 25 pontos, o segundo lugar, 19, 6 pontos. Eles baixaram de 10 para 8, ou melhor, de 6 para 2, né? 8 era quando ganhava o segundo colocado. Então, para que o campeonato ele não acabasse tão antes, e mesmo assim ele acabava 2, 3 meses antes que o Schumacher ganhava de todo mundo, eles iam mudando esse tipo de coisa para tentar tornar mais competitivo, piorando o primeiro, ao invés de melhorar os outros, que é uma coisa que a FIA está fazendo agora, sobre essa nova gestão. Está começando a melhorar o carro de todo mundo, ao invés de piorar
o melhor carro. Então eles passaram por um momento que eles tomaram várias decisões erradas, tiveram várias pessoas com interesses escusos dentro da categoria e acabou realmente colocando ela no momento em que parecia que o esporte estava indo para um lado que ia acabar de fato. Eu mesmo, que sou hoje um grande fã de Fórmula 1, eu mesmo passei um bom tempo sem assistir e eu era um dos que falava, não, legal era antes, quando tinha piloto brasileiro, quando tinha o Schumacher, quando tinha o Senna. Hoje eu já sei que é bem diferente. Hoje a gente tem uma geração de pilotos muito boa nascendo e muita competitividade, mas a gente já vai falar sobre isso. Eu vou deixar o Stefano e o Xixa falar um pouco, porque eu já cansei. Não, o que eu ia falar é que já tem lição de gestão que a gente pode tirar daí, né? Porque, assim, é de você também... O que aconteceu? Uma série de decisões tomadas erroneamente aí. E, assim, pessoas com interesses. E aí a gente acaba voltando na coerência, né? No propósito, que é o que a gente discutiu em alguns episódios. Mas, certamente, pessoas que tomaram decisões que não estavam em linha com o propósito ou coerentes com o propósito do esporte em si. Então, isso acabou influenciando para decisões escusas, corruptas aí, de alguma forma. Isso aí, é todo esse trabalho aí de tornar a competição, não entregar, não premiar o melhor de algum jeito aí, como no caso do Schumacher, tornou o consumo do fã chato, porque, pô, tava claro que o caminho era esse, tava óbvio que ele era superior, então pensaram em tentar melhorar o consumo e pioraram. E um ponto que eu ia trazer aqui, nesse caso desse passado de glória, eu estava até procurando a frase, mas não encontrei, mas é um pouco do... A gente sempre fez desse jeito e sempre deu certo. Deixa eu pegar isso, só a questão do que tu falou ali do propósito. Eu não acho que eles não levaram em conta o que o cliente queria. Eu acho que eles estavam errados em relação ao que o cliente queria. Entendeu? Porque, assim, o que o espectador de Fórmula 1 quer? Se tu acha que é equilíbrio, faz todo sentido tu pegar e diminuir a performance do primeiro e tu diminuir a diferença entre o primeiro colocado e o segundo. Mas não é isso que o fã de Fórmula 1 quer. Ele quer competitividade, ele quer ultrapassagem. Então, assim, quando eles pegam e simplesmente diminuem a pontuação, de fato, ao invés do Schumacher ser campeão em agosto, ele era campeão em setembro, outubro, e o campeonato ainda até dezembro. Conseguiu tornar um pouco mais equilibrado, mas não tornou mais competitivo. Ele seguiu sendo superior. Isso, o que a gente gosta de ver é o que está acontecendo esse ano. Tem dois caras se matando para ser campeão. Sim. É isso então que foi claramente uma leitura de mercado errada. E daí tá o perigo de uma palavra errada no teu propósito. Se o propósito da Fórmula 1 lá tivesse alguma coisa a ver com proporcionar disputas equilibradas, ao invés de disputas competitivas, que num primeiro momento parece coisa muito parecida, tu começa a tomar a decisão errada. Sim. Especialmente quando você tá cascateando essa decisão. Tipo, digamos que a Fórmula 1 dependa só de nós três aqui. Se a gente coloca equilibrar, competitividade, o propósito está presente aqui no nosso sangue, a gente vai saber as decisões certas para tomar. Se a gente coloca equilibrar e isso chega em um estagiário lá em Botsuana, ele, então o caminho é equilibrar, então vou equilibrar aqui. Vou tomar as decisões para chegar em mim, a Fórmula 1, ela devia virar tipo que nem o Mario Kart, ter casca de banana. Dificultar, no caso. Aí quando tiver esse level, eu acho que eu vou começar a assistir, porque, cara, pra mim... Mas aí que tá. O Xixa, uma das coisas que começou a meter pressão na Fórmula 1 foi a Fórmula E, que é a disputa de carros elétricos. Nessa disputa, talvez eu já tenha até falado em outro episódio aqui, eu acho que eu já usei esse exemplo, mas na Fórmula E, tu tem, cada piloto tem direito a um determinado número de turbo que ele pode usar. Vou usar outros termos aqui para ficar mais fácil. De turbos que ele pode usar durante a corrida. Ou seja, quando ele precisa ultrapassar alguém, liga o turbo, ultrapassa. Durante a corrida, quem está assistindo pode votar em quem é o piloto que eles mais gostam, o piloto do dia, ou sei lá como é que eles chamam. O piloto que está melhor votado, ele ganha um turbo a mais. Então já começa a virar um pouco mais Mario Kart. Claro que os caras nunca vão botar, né, casca de banana ou jogar óleo na pista para os caras se matarem. Eles não prejudicam, eles ajudam. Se esborrachar na parede.
Pensar o cara que tá, é que nem no Mario Kart tem aquele esquema maravilhoso que sempre me deixa meio puto quando eu tô jogando, porque como eu sou acostumado a jogar videogame, normalmente eu ganho as partidas do Mario Kart, porque eu jogo com pessoas que não sabem jogar. Só que quando tu tá no Mario Kart, tu tá em primeiro, tu ganha uma banana. E se tu tá em último, tu ganha um puta de um canhão que mata todo mundo, que ele sempre beneficia quem tá nas posições piores para fazer o jogo ficar mais justo. Então, quanto mais para trás tu tá, melhor são as coisas para te jogar nos caras que estão na tua frente. Daí eu não sei se tem alguma regra na Fórmula E lá, ou alguma regra dessas de o cara que tá mais para trás ganhar algum benefício para conseguir botar o cara para frente. Não é uma regra, né, que o cara mais de trás ganha. Mas tu acha que os caras vão dar o turbo, né? Se tu tá assistindo, tu vai dar o turbo pro cara que tá em primeiro para ele abrir mais vantagem? Claro que não, tu vai botar... Só se for a mãe do cara que tá em primeiro. Isso, exatamente. Não, tu vai votar em alguém que vai dar ultrapassagem, Sim. que vai dar mais graça, entendeu? Aí tu tende a achar que os espectadores os espectadores que não torcem para uma pessoa, porque tu vai votar em quem tu torce normalmente, né? Sim, mas é pelo entretenimento, né? Você quer ver a competição, então eles sabem ler muito bem o mercado aí. Certamente quem tá assistindo Fórmula E, e eu estou com muita vontade de assistir Fórmula E agora, vai querer uma competição ali. Você vai querer votar no cara da confusão, no cara que tá fazendo entendeu. O cara que tá fazendo entendeu. E já digo, na Fórmula E tem brasileiro e tem brasileiro com sobrenome forte, né? Bruno Senna tá na Fórmula E. Então, para quem quer ver corrida com o Senna, pode olhar lá. Não é o mesmo Senna, tá? Não é tão bom assim, mas tá lá. Tá bom, onde é que eu olho o Fórmula E, bicho? É YouTube? Cara, eu acho que no YouTube tu consegue ver, mas assim, rola se vocês tiverem o canal aí, deve ter na Sport TV, na Fox Sports, algum dá aí, não é difícil de achar, não. Uma pop-up dica da semana aí. Mas uma coisa que eu queria falar só antes da gente passar para a parte do que foi feito em efetivo, ainda olhando um pouco pro passado. No passado não, né? Ali no passado até mais recente, ali, 2006, enfim. Em algum momento, a pessoa que estava à frente ali da Fórmula 1, que eu não resgatei o nome aqui, mas foi uma das frases com a qual eu esbarrei, disse: cara, não quero saber desse negócio de Twitter, desse negócio de Facebook, desse negócio de YouTube. Isso aí não é pra gente. Isso aí não é meu público. A gente sempre fez desse jeito. A gente sempre funcionou bem desse jeito e eu não quero olhar para isso. E aí isso também acaba caindo num clássico clichê aqui do Ministério Cast. Também já teve episódio, que é o dilema da inovação, né? De ficar olhando ali para a turma que sempre consumiu a Fórmula 1 e que sempre, o high-end no fim do dia, né? Que sempre consumiu daquele jeito. Tinha toda uma galera ali no low-end que queria consumir de outro jeito. Quem estava ali olhando na Fórmula 1, estava funcionando desse jeito, não estava funcionando tão bem assim mais, mas estava funcionando desse jeito. Não vou me estressar, deixa isso aí para a Fórmula E, deixa isso aí para outras coisas aí, outro tipo de entretenimento. Não preciso me importar com isso. Só que as coisas foram virando, né? Quem disse isso, eu vou ganhar um ponto a mais no Mokai Game aqui, foi o Bernie Eccleston, que era o manda-chuva da Fórmula 1 um tempo atrás. E olha como ele era burro, né? Completamente errado. Ele estava pensando, tudo bem, está julgando aqui uma frase que foi dita, sei lá, quantos anos atrás, sobre a ótica de hoje, né? Então não podemos ser tão duros assim. Mas eu lembro que quando ele falou isso, já era um tempo suficiente da gente olhar e dizer: cara, esse velho aí, que tomara que alguém tome o lugar dele, porque vai salvar o esporte. E, cara, realmente, eu acho que teve essa pressão grande. Inclusive, acho que a Fórmula E ela tem um papel importante nisso. Inclusive, acho, eu vendo assim, movimentos, né, dessas duas categorias, eu acho que tem uma chance grande de ali na frente essas duas categorias a se juntarem. Porque a Fórmula 1, uma das coisas que ela está se propondo cada vez mais fortemente é para a parte de sustentabilidade, e a gente sabe que tu ficar queimando combustível para dar 100 voltas ao redor de um circuito não é nada sustentável. Então é bem possível que isso aconteça em algum momento, porque a Fórmula 1 tende a cada vez mais ela ser elétrica, né, ou menos combustível. Em algum momento a Fórmula E e a Fórmula 1 vão ser meio que a mesma coisa. Ainda não é, tá? Ainda se vocês pegarem os líderes da Fórmula 1, eles dizem: não, a gente não pensa em virar elétrico, a gente pensa em ter cada vez motores a combustão mais eficientes. Mas é aquela coisa, né, do Ford, que dizia
que se tivesse perguntado para os clientes deles, eles diriam que queriam cavalos mais rápidos. Eu acho que a gente está vivendo algo parecido com isso. Tem uma questão sobre, se puder me explicar aí, tu que é um coach de Fórmula 1, porque quando tu fala Fórmula E, para mim, que sou um cara que gosta de futebol, eu fiquei imaginando qual divisão que era isso. Eu não penso em, sei lá, em que estado que isso está, se existe a Fórmula 1, 2, 3, 4, 5, ou se a Fórmula E tem umas fórmulas de letras, sei lá qual que é a regra que funciona, não, mas falando só Fórmula E, depois falou que pode juntar, e daí eu já não entendi mais nada. Não, a Fórmula E é tipo futsal, tipo futebol de areia, entendeu? As categorias que tem da Fórmula 1, aí vai ser a GP2, a Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4 e assim por diante. O cara sobe de level, tipo, a empresa tem uma divisão... Não, as escuderias, né, as equipes, elas ficam ali, e na verdade até uma coisa que, tipo, é muito caro para ser uma escuderia de Fórmula 1, então tem uma história de, tipo, tu poderia colocar uma a mais, mas é tão caro que vale a pena tu comprar uma, não tem a questão de rebaixar, né? O que acontece é, o caminho natural é como se fosse, não é bem como se fosse a segunda e a terceira divisão, é mais como se fosse categoria de base mesmo, tá? Porque o cara que sai da Fórmula 1, né, o cara mais velho sai da Fórmula 1, ele não vai para a Fórmula 2. Ele vai, sei lá, para o Rally, vai para NASCAR, vai para Stock Car. Mas o cara novo, ele começa no kart, vai para a Fórmula 4, vai para a Fórmula 3, assim por diante. Inclusive, no ano que vem, estreia no Brasil a Fórmula 4 aqui. Porque até então, para a gente formar piloto, a gente precisava que o cara saísse do kart e fosse fazer Fórmula 4 na Europa, e que era um negócio super caro, agora vai dar para fazer aqui. Então, é possível que dentro dos 10 anos a gente volte a ter brasileiro dentro da Fórmula 1. Tem escuderias que a gente conhece dentro dessas fórmulas menores, tipo, sei lá, eu que sou um cara que conhece Ferrari e Mercedes, eu sei que elas são na Fórmula 1. Mas as escuderias menores, elas têm alguns nomes que eu conheço, ou são tudo empresas que eu não conheço? Como é que funciona essa... Não. Aí, assim, também não sei dizer com certeza isso, tá? Mas tem, tipo, são outras equipes. Não tem a Ferrari na Fórmula 2. Não tem o Inter B e o Grêmio B lá jogando, não? Não. Quem introduziu isso, na verdade, foi a Red Bull, tem feito isso com bastante força, assim. Porque eles têm duas equipes dentro da Fórmula 1, né? Tem a Red Bull Racing, que é onde está o Verstappen, que é quem está em primeiro no campeonato hoje, e tem a AlphaTauri. Então, as duas são equipes Fórmula 1 e são pilotos, assim, o Gasly, que hoje está na AlphaTauri, ele estava na Red Bull, que é a equipe 1, né? A AlphaTauri é a equipe 2, ele foi rebaixado, entendeu? Para a AlphaTauri. Isso acontece, e eles têm um pipeline de formação de pilotos. Então, tem a escola de pilotos da Red Bull, e a ideia é que eles consigam sempre ir colocando pilotos que foram formados ali dentro. Então, eles começaram a fazer isso de uma forma mais estruturada. Tem um zilhão de perguntas sobre isso, mas eu não vou ficar fazendo, senão isso aqui vai virar uma conversa de Fórmula 1. Mas, tipo, quem tá, por exemplo, nessa outra equipe tem um carro pior, tem condições piores de corrida, e por isso que ele foi rebaixado? Sim. O carro, ele tem um nível de investimento menor, então o carro é um pouco pior, né? Mas, assim, não é, tipo, propositalmente pior, né? Tipo, não, a gente sabe como fazer esse negócio, melhor que a gente vai fazer pior para ele. É, tipo, ele é menos investido. Cara, custa muito caro botar esse motor aqui e nós vamos botar outro. Tá. Prioriza para o Verstappen e deixa o outro lá com... Exatamente. Legal. Exatamente. Motorzinho de Uno. Mas vamos trazer isso. Acho que a Red Bull ela é uma das vezes responsáveis também pela transformação da Fórmula 1. A Red Bull, todo mundo sabe, é uma empresa que, né, vende energético, mas isso hoje em dia talvez seja o que eles menos fazem, né? Virou uma empresa que tem, tipo, uma marca muito forte no mundo. Eles têm, além da Fórmula 1, eles estão, sei lá, no futebol, manda o cara para o espaço para ele se jogar de lá, tem a quer se associar com velocidade, com entretenimento rápido, com coisa consumível, uma velocidade de alguma forma, né? E é um case do caralho. Tem um monte de coisa legal que eles fazem. E eles levam isso para a Fórmula 1 também. Se vocês procurarem no YouTube, daí já coloco uma dica da semana aqui, tem tipo um vídeo que é 10 coisas malucas ou 12 coisas malucas que a Red Bull já fez com o carro de Fórmula 1. Então, tipo, vai ter a corrida em Dubai. Eles botam o carro lá em cima do Burj Al Arab e o carro fica fazendo zerinho, entendeu? Fazer zerinho é tipo, o carro fica dando volta, assim. Não é tão fã. Fica fazendo zerinho. Eles botaram um carro de Fórmula 1, botaram lá as correntes
na roda para andar na neve e botaram o carro para descer uma montanha nevada. Tipo, é um negócio muito legal de ver, um conteúdo muito bacana, que tipo, tu começa a trazer uma identificação com o esporte também. Então a Red Bull é uma das grandes responsáveis pela transformação que a Fórmula 1 está passando. E já puxando esse ponto que você levantou aí, a gente já entrando um pouco na virada, na estratégia digital que a Fórmula 1 começou a ter, essa de ser mais social, estar nas redes sociais, ela foi um dos mais fortes, né, Felipe? Então, por exemplo, uma coisa que eu vi é que havia, de algum jeito, E é incrível como... eu não vou lembrar novamente o nome da empresa que assumiu a Fórmula 1. Você tem de cabeça aí, fácil? Liberty Media. Liberty Media, exatamente. É incrível como a Liberty Media pegou um manual de como tornar aquilo melhor, pôs embaixo do braço e fez praticamente tudo by the book. Praticamente tudo by the book. Dá para ver no passo a passo o que os maiores especialistas em marca, inovação, atração de pessoas, etc., falaram. Dá para você puxar um exemplo de cada uma das coisas que a Liberty Media fez com a Fórmula 1. E isso de ser social, existia um medo de tempo de tela, de você tá consumindo ali Fórmula 1 onde quer que você esteja consumindo, você não estar à vontade, não querer consumir Fórmula 1 ou o que quer que exista de Fórmula 1 no YouTube, no Netflix, ou o que quer que seja. Ou se você estivesse no YouTube, no Netflix, você não consumiria a Fórmula 1 onde ela deve ser consumida. Grande parte das receitas ainda vem de licenciamento para TV, enfim, NBC, Globo, Band, enfim, na Band agora, inclusive, né? Não é nem na Globo. Mas grande parte da receita vem daí, então havia esse medo. E o que aconteceu foi o contrário. A partir do momento que eles passaram a gerar muito conteúdo em muitas plataformas, eles trouxeram não só o extreme user, o cara que é fanático por Fórmula 1, começou a consumir muito esse conteúdo, ele passou a viver esse conteúdo. Antes ele tinha só o que era produzido ali para transmissão normal. Ele passou a ter muito conteúdo para consumir. Não só esse cara ficou muito feliz de ter muita coisa para fazer, tem até um aplicativo hoje em dia, inclusive, né, da Fórmula 1, como acabou trazendo outras pessoas, né? Inclusive, você falou sobre isso, essa coisa do Zerinho, estão rolando alguns vídeos, né? Tipo, os acidentes mais incríveis da Fórmula 1, tipo, top 10 coisas mais malucas que a Red Bull fez com carros, enfim. Algumas coisas assim atraem pessoas. O de acidentes eu fiquei vendo e eu não assisto. Estar em todas as plataformas, às vezes, significa também tu estar em todos os momentos, né, da vida das pessoas. Então, sim, hoje tu consegue entrar no Instagram e no Instagram tu vai encontrar vários conteúdos bacanas de Fórmula 1 e que eles já começam, assim, de saber contar histórias, sabe? Eu acho que a parte do Instagram interessante deles é que quando começa, né, esse domingo agora tem corrida. Na segunda, para quem não sabe, a Fórmula 1 normalmente é corrida domingo sim, domingo não, tá? Final de semana sim, final de semana não. Mais ou menos essa é a regra. No domingo, que não tem corrida, à meia-noite, eles já soltam lá uma publicação dizendo é semana de corrida. E começa a contar várias histórias e já começa no domingo mesmo a dizer, cara, vocês têm que assistir, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, solta entrevista, solta uma curiosidade da pista. Tu já vai contando a história desde o início. Porque a relação que a gente tinha com a Fórmula 1 antes era o seguinte, inclusive é outra mudança que a gente vai falar depois, né? Na quinta tem treino livre, ninguém assiste. Na sexta tem treino livre, ninguém assiste. No sábado tem o treino que é o classificatório, que daí uma parte já existe, normalmente são aqueles que já se interessam mais. Os extreme users. Exato, e no domingo é a corrida. Então era um negócio de 2 dias. Hoje, eles começam a contar essa história no domingo e na semana que não tem, soltam esses conteúdos. As batidas, né, as grandes ultrapassagens, é aniversário do Senna, mostra grandes momentos dele. Então, assim, sempre tem conteúdo ali. E não é só no Instagram. Eles são multiplataforma. Tem a questão do Netflix. Eu queria falar já mais no início do Netflix, na verdade, deixa eu aqui. Todo mundo diz, tem o efeito Netflix na Fórmula 1. Cara, o efeito Netflix talvez seja onde várias pessoas perceberam a Fórmula 1 de fato, mas tem muito mais mudança. Tem muito mais mudança. O efeito Netflix a Fórmula 1 aprendeu a contar a história de uma forma que todo mundo quer saber. Inclusive, o documentário que rola no Netflix, os pilotos odeiam.
porque a galera, tipo, os produtores, eles inventam várias coisas ali para ter para ter uma historinha mais legal. É tipo, não sei o que, o Norris brigou com o Ricardo. Pô, os caras são super amigos. Jornada do herói, né? Isso, importante. Jornada do herói, mostra umas brigas. Tanto que esse ano teve, se não me engano, foi o Verstappen que disse, cara, eu não vou mais participar do Drive to Survive, que é o documentário da Fórmula 1, porque ele tava puto que os caras estavam inventando umas coisas que ele brigava com não sei quem. Ele disse, eu não sou assim, não quero que me pintem desse jeito, eu tô fora. Então, assim, mas é importante para o espetáculo como um todo, para trazer mais gente. E isso acaba até fazendo uma certa conexão, que aí, mais uma vez, uma conexão aí com uma lição. E, cara, a gente fala lição de gestão, é tipo lição para a vida, lição de gestão, lição para a tua empresa, se você trabalha em empresa familiar, lição para você contar para o teu chefe aí, de algum jeito, se ele é fã de Fórmula 1 e você tá tentando colocar na cabeça dele alguma coisa. Cara, Fórmula 1 fez isso, por que a gente não faz isso também? Talvez é um caminho de você falar isso para ele, mas é a lição de você contar a sua história para o mundo também, de um jeito, né? De que... E aí até aquela lenda de que o Bezos tem a Amazon e tem o Washington Post, e ele tem mais jornalistas na Amazon do que no Washington Post, porque ele precisa saber contar a história dele também, no caso. Que não tem nada de lenda isso, né? Isso é verdade pura. Isso é dado. E outra coisa que eu acho importante ainda dentro dessa questão de contar a história, que eu acho que contribuiu muito para eles conseguirem contar histórias melhores aqui no Brasil, é escolher bem os seus parceiros. E assim, é uma escolha muito não trivial e muito não óbvia tu largar a Globo e ir pra Band. Porra, vai me perguntar, tu quer... Se me dissessem hoje, né? Tu quer que o Ministério Cast vá ao ar na Globo ou na Band? Eu vou dizer, cara, na Globo, por favor, né? A audiência é muito maior, né? Um canhão, tudo mais. Mas a Globo, ela não liberava de forma alguma que o aplicativo da Fórmula 1 funcionasse aqui no Brasil, que tu consegue assistir a corrida lá por dentro, então não podia fazer isso. E ela fazia uma transmissão da Fórmula 1 também muito mais curta, porque a Globo, além da Fórmula 1, tinha futebol de areia, tinha vôlei, não sei o que, não que a Band... Novela, Big Brother. Exato. Na Band, cara, as transmissões, elas estão muito maiores, elas começam, tipo, 1 hora antes e seguem depois, uma coisa que, tipo, na Globo era muito difícil, não dava pra ver o pódio, só via o pódio quando o Rubinho tava no pódio, o Massa, sei lá, quando tinha o brasileiro, senão nem mostravam. Não, hoje os caras mostram entrevista pós-corrida, continuam repercutindo depois, então a transmissão é muito maior, é quase uma transmissão de final de campeonato todo domingo, só pra Fórmula 1. E o aplicativo, cara, ele dá ao telespectador uma possibilidade de interatividade muito grande. No aplicativo tu consegue tanto ver a corrida com a transmissão da Band, com, né, o Sérgio Maurício fazendo a narração, tudo igual, tudo normal, com os anunciantes da Band, tudo certinho, como a Globo poderia fazer sem problema algum, como também tu pode embarcar no carro do Hamilton. Tu clica ali no Hamilton, né, tá ali do ladinho, tu clica, mostra a câmera que tá em cima da cabeça do Hamilton, tu tá vendo a visão dele e escutando o rádio dele. Cara, é muito legal. Então, assim, quando a transmissão tá mostrando só os caras que estão brigando lá na frente, tu quer ver uma ultrapassagem que pode estar acontecendo lá atrás, troca no aplicativo e olha. Consegue no aplicativo ver ali quem já parou, né? Quem fez pit stop, qual foi o tempo de volta, qual ppneu tá usando, aonde é que tá na pista. Cara, é muito interativo, é muita interatividade, é muito legal. E a Globo não deixava fazer. Sim. Se tu tiver com os teus amigos, cada um pode, sei lá, tá olhando ali a segunda tela de cada um, ser um piloto diferente. É isso que eu falei, uma segunda tela maravilhosa. Zilhões de experiências ao mesmo tempo, quanto mais gente, melhor de assistir, digamos assim. Sim. Exatamente. E o ponto aí também, né, e até falando um pouco sobre o aplicativo, é de você também premiar os leais, né? Uma preocupação que eles tiveram com quem consumia Fórmula 1, e quando eu digo by the book, é um pouco porque a Liberty, eles passaram um tempo estudando literalmente quais eram os números ali, o que estava acontecendo na Fórmula 1, e aí eles também optaram por premiar os leais no sentido de que já tem uma galera que está consumindo muito Fórmula 1. São, de novo, os extreme users. A gente precisa pegar esses caras e já que eles querem viver disso, assistir isso, cara, vamos botar ele dentro do carro do Hamilton, vamos botar ele para entender todos os aspectos técnicos, não vamos dar só uma pontinha do iceberg para ele, vamos dar muito conteúdo para ele. E aí eles ganharam o aplicativo, eles podem explorar mais. Se eles querem fazer só isso durante toda a semana,
eles podem fazer isso. Então, até durante o momento em que o campeonato ficou suspenso também, ali na época do Covid, tinha conteúdo produzido, tinha interação produzida ali durante o momento também em que não haviam corridas. Então, também é um outro ponto de você também já olhar para a tua base hoje e premiar quem está com você, né? E aproximar eles dos heróis, né? Porque é uma coisa que eu acho que lá para 2006, 2007, 2008 se distanciou, porque assim, nos tempos áureos da Fórmula 1, cara, era muito próximo a relação do piloto com o fã. Claro, não é que o cara conversava com o Ayrton Senna, mas a vida do Ayrton Senna aparecia muito. Ele dava mais entrevista, forte. Ele estava mais perto, tipo, tinha uma identificação maior. Hoje, cara, eles fazem uma série de coisas, desde coisas pequenas, de tipo assim, antes da corrida, sempre tem o desfile dos pilotos. Coloca os caras em cima do trio elétrico, eles dão uma volta na pista para o cara poder conhecer. A hora que termina a corrida, eu fui no GP de Interlagos esse ano, a hora que termina a corrida, o cara que está na arquibancada pode invadir a pista e olhar o pódio lá da frente, sabe? Até coisas como o Drive to Survive, né, o documentário da Netflix, que faz tu parecer um pouco mais próximo. Tem a questão dos pilotos e das equipes se engajando em causas sociais. Então, durante o tempo, né, que ela ficou paralisada por conta da pandemia, as equipes, elas ajudaram a produzir respiradores. Então, é um negócio que, aproxima muito, né? Cria uma história muito bonita, né? É legal de você contar no almoço, assim, pô, vocês estão vendo que estão produzindo respiradores. Isso, e os pilotos agora também, que era uma coisa meio... Eles não se envolviam muito com essas pautas. Cara, hoje é muito forte as pautas sociais que eles levantam. O Hamilton, não precisamos nem falar, né? Tipo, cara, é um esporte que ele sempre foi dominado por brancos. Ele é um cara negro que se não é o melhor, é um dos melhores da história e que está o tempo inteiro falando de racismo e que também levanta outras bandeiras. Por exemplo, a última corrida e essa agora, que é no Oriente Médio, né? A última foi no Catar, essa agora na Arábia Saudita, que são países em que tem leis que são... Que condenam a homossexualidade mesmo. Isso, exatamente, leis homofóbicas. Cara, ele vai lá com... Cara, na camiseta dele tem um arco-íris. O capacete com arco-íris. O capacete dele tem um arco-íris. Então, assim, ele vai ali, tudo bem, ele não pode ir lá na Arábia Saudita pegar e falar um monte de coisa, porque daqui a pouco tem algum problema. Mas, assim, ele tá ali passando mensagem. E ele diz, cara, não é... Eu preciso fazer isso porque precisam falar sobre esse assunto. Então, tipo, ele tá ali brigando e se aproximando da audiência dele. E isso tem um peso muito importante, de um esporte onde até então isso não aparecia, e se aparecia era de uma maneira homofóbica, e no momento que eu estava procurando as frases ali dos pilotos, muita coisa me deixou bem chocado com o que alguns deles falaram, inclusive. A representatividade de uma pessoa fazer isso. E ainda por cima, num país que criminaliza isso, é muito forte, de verdade. É algo que... Gente, é pauta de jornal. Minimamente isso sai no jornal. E isso sai no jornal e isso é consumido por muita gente. E isso dá voz. Isso é dar voz. E isso é amplificar a voz desses movimentos. E ele não faz só com isso. É a própria representatividade dele estar ali num ambiente que era claramente branco, já é voz o suficiente, mas ele ainda assim... E isso é também parte dessa aproximação, dessa humanização, né? De você até atrair outros públicos. De novo, eu não assisto, eu não procuro saber, mas se me perguntar, hoje eu torço por Hamilton e vou assistir a final aí, porque eu tô bem afim que o Hamilton ganhe, depois de uma dessa. Exatamente, ele aproximou de um público que, cara, como tu falou, em algum momento dentro da história ali da Fórmula 1, cara, era, inclusive, sei lá, violentado de alguma forma. Para seguir aqui na pauta, ali na primeira parte a gente falou um pouco sobre como na primeira década ali dos anos 2000 a FIA começou a colocar regras, né, impor regras para diminuir, né, o que o primeiro fazia e não para aumentar a competitividade, então talvez para aumentar o equilíbrio e não para aumentar a competitividade. Cara, eles já começaram a fazer mudanças, eu não vou entrar na parte técnica aqui para não ficar chato, mas começaram a fazer mudanças no carro e nas regras para que a gente comece a ter mais competitividade e que a gente sempre tenha alguma coisa dentro da corrida sendo disputada. E daí vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro deles,
hoje tem teto de gastos para as equipes, porque tinha uma diferença muito grande entre o que uma Mercedes e uma Ferrari gastavam para desenvolvimento do carro e o que as equipes mais lá de trás acabavam gastando. Inclusive, ainda tem, mas ela fica muito menor por ter esse teto. Se vocês verem, essa semana saiu a notícia de tem um piloto, que é o Mazepin, que é um russo, que o pai dele banca a permanência dele na Fórmula 1. Ele meio que comprou a Haas, que é uma das equipes. Ele dizendo que teve que pagar um novo chassi para o Mazepin poder continuar correndo, porque estava quebrado, ele estava usando um negócio que não era competitivo. Então, ainda tem uma diferença grande, mas diminuiu a partir disso. Além disso, criaram uma diferença no carro. Então, para o ano que vem, o carro ele já vai ser um carro que ele permite mais ultrapassagens. Daí, sem entrar na parte técnica aqui, o carro desse ano, ele é ruim para ultrapassagem, porque quando o outro carro chega perto atrás, ele superaquece por causa do vento que sai, e ele não consegue fazer tantas ultrapassagens. O carro do ano que vem, a aerodinâmica já vai ser para que isso não aconteça. Criaram a questão lá da asa traseira que abre. Então, hoje tu tem, assim como eu falei do turbo lá na Fórmula E, hoje o cara que está até um segundo atrás da pessoa que está na frente ali na Fórmula 1 pode abrir a asa traseira e fazer uma ultrapassagem. Então, já aumenta isso. Eles criaram, para durante a corrida, um ponto para a pessoa ou para o piloto que faz a volta mais rápida. Então, assim, mesmo que o Hamilton esteja lá dando uma volta em todo mundo, tá? Mais de 1 minuto na frente de todo mundo, cara, ainda tem a possibilidade de quem está atrás fazer a volta mais rápida e ganhar um ponto a mais. E eles criaram também, e daí acho que aí é um negócio que mostra muito que eles entenderam, né, que as pessoas querem ultrapassagem, criaram um troféu para o ano, né? Então, para dentro do ano, o piloto que fez mais ultrapassagens. Então, assim, tem uma premiação para isso, é o primeiro ano, ninguém está dando muita bola ainda, mas já é legal, porque em toda a corrida mostra lá que o Alonso fez tantas ultrapassagens no ano todo. E daí essa, obviamente, talvez não tão óbvia, mas o Hamilton está lá para trás, porque ele não ultrapassa ninguém. Ele já larga na frente. E é incrível, né? Apenas faz sentido ter mais conteúdo para consumir da Fórmula 1. Porque, cara, não é simples de entender. Não que outros esportes sejam simples de entender, mas sei lá, futebol. Tá ali, tem as regras, tá claro que tem que acontecer. O negócio lá do impedimento, eu já entrei numa outra conversa com os meninos, que já expliquei que eu não consigo acreditar nessa regra, porque enfim, é um fato que se o time conseguiu jogar o futebol e manter o jogador lá na frente do gol, e manter isso com um jogador a menos, com um cara parado na frente do gol, é a capacidade do time. Isso tem que ser premiado de algum jeito. Se o futebol se atualizasse do mesmo jeito que a Fórmula 1 você está se atualizando, isso aí deveria cair, porque é uma capacidade do time. Mas não vou entrar nesse ponto, isso aí pode ser uma discussão para um outro episódio. Mas agora eu quero entender mais de Fórmula 1. Então eu posso ver as coisas dos pilotos, agora eu posso procurar, entender o aplicativo, todo o aspecto técnico disso. Apenas faz sentido conseguir consumir mais do que isso e ter onde procurar realmente, né? Quando tu diz do aplicativo, o aplicativo ele é pago, né? Tem que pagar para ter ele, não é? Ou é Sim. Uma versão que tu... Não, pago. Então, eu tava com essa coisa na cabeça do tipo, cara, porque muita tem vontade freemium? De entrar no aplicativo agora para acompanhar durante uma corrida, para poder ver a câmerazinha atrás e como é que funciona tudo, mas se é pago, daí minha vontade já vai a zero. Ele não é para quem está começando a assistir Fórmula 1, né? Porque eu acho que assim como o Stefano falou ali do futebol, todo esporte tu vai ter vários níveis de profundidade, né? Então, assim como o futebol, tu pode dizer, tem 11 caras para cada lado, tem que chutar a bola dentro daquele retângulo. Essa é a base do futebol, a primeira coisa que tu vai explicar para uma pessoa. Assim como a Fórmula 1 olha, os caras estão dando volta no circuito, quem chegar primeiro ganhou. Só que daí tu vai entrando e à medida que tu vai conhecendo mais, tu vai te aprofundando nas regras, nas miudezas do esporte, e cada vez tu vai gostando mais. Quando tu tá olhando realmente as coisas pequenas, aí tu quer ouvir o rádio, porque no rádio os caras falam coisas que, tipo, às vezes não pega na transmissão, eles estão ali falando às vezes por código, né? Tem uma piada que é o Hamilton, quando ele fala que os pneus dele não aguentam mais.
E quando ele fala isso, ele sempre faz tipo, a volta mais rápida depois. Porra, como assim teus pneus estão acabando e tu faz a volta mais rápida? Então, tipo, ele tá falando por código ali, daí tu ouve isso. Nem sempre na transmissão eles colocam quando ele fala, né, que os pneus dele acabaram. Então, assim, tu vai olhando ali, tu vai aprendendo algumas coisas e tu vai te aprofundando no que tá acontecendo. O aplicativo não é para quem vai começar a ver agora. Quem vai começar a ver agora, cara, vai ver o Drive to Survive e vai ver domingo na Band. Depois vai começar a ver no sábado, depois vai começar a ver outras coisas. Então, você vai pisando no rasinho ali e vai se aprofundando se você quiser. Mas tem um caminho para ser feito. Antes era tipo o classificatório chato no sábado pela metade na Globo e no domingo, 9 da manhã, se você estivesse muito afim. É isso, exatamente. Vamos tentar fechar aqui e falar tipo, dos principais pontos que a gente trouxe, porque a gente trouxe tanta coisa já. Eu acho que tem um só que eu esqueci, que daí a gente já começa essa última parte do sumário falando disso. Um é fazer teste, que eu acho que a gente não falou aqui. Eles estão testando muita coisa diferente, né? Essa questão do ponto extra é um teste, mas que a gente já sabe que vai ficar. Mas, por exemplo, o Grande Prêmio do Brasil desse ano já foi em outro formato. Ele não foi aquela história de quinta treino livre, sexta treino livre, sábado classificatório e domingo corrida. Quinta não teve nada. Sexta teve treino livre pela manhã e à tarde teve o classificatório. E esse classificatório ele deu direito à tua posição na mini corrida, na sprint race de sábado. Que daí sim, os caras correm uma corrida mais curta, uma corrida de 100 km, que vai lá, mais ou menos um terço, entre um quarto e um terço de uma corrida normal. E daí, essa corrida define qual vai ser a posição de largada no domingo. Cara, isso aí, para esse ano, foi uma polêmica enorme. Então, dizendo, que isso, tá mudando o esporte. Já se faz isso em outras categorias, tá? Não é a Fórmula 1 que está inventando isso, eles só trouxeram para dentro da Fórmula 1. Testaram em 3 circuitos, em Silverstone, em Imola e em Interlagos, que são 3 dos mais tradicionais. E, cara, foi um sucesso. Foi um sucesso. É muito legal ver a corrida de sábado. Esse sábado, esse GP de São Paulo não consegui no sábado, eu fiquei muito puto, eu queria muito ter ido. Hamilton largou em último, chegou em quinto. Foi muito legal. Então, assim, proporcionou momentos que não teriam antes e que eles fizeram teste e que ano que vem, tenho certeza absoluta, que ao invés de 3 sprint race, vai ter mais, em algum momento talvez seja o dominante, o modelo dominante da Fórmula 1. E o fato de ter rolado polêmica aí de algum jeito, né? O mova-se rápido e quebra algumas coisas, se você não estivesse se movendo rápido. Os próprios pilotos, o Hamilton disse que ia aparecer uma procissão. Ele disse, essa sprint race ninguém vai querer ultrapassar, vai ficar um atrás do outro e o qualifying vai ser o que vai definir mesmo. Tá ele mesmo provando que ele estava errado. Ele saiu em último e chegou em quinto. Mas vamos lá, então, assim, primeira lição da Fórmula 1 é testa, erra, mas erra rápido e aprende com esse negócio. E acho que eles estão fazendo isso muito bem. Outra coisa que a gente falou aqui bastante, esteja presente, né, tempo de tela, esteja presente na vida do teu consumidor o maior tempo possível. Se dá para estar no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Netflix, todos os momentos da vida do cara, ele sempre está lembrando de ti, ou faça. Seja social, né? Acho que é uma coisa que a gente botou aqui. E seja social tanto do ponto de vista de aproximar, né, do teu público, quanto também de se apropriar de causas sociais e entender que é importante. O esporte, ele é um espaço que ele produz heróis, ele produz ídolos, que eles falam coisas e fazem coisas que servem de exemplo a muita gente. E se vocês forem sociais, se fizerem coisas que façam sentido dentro do esporte ou dentro dos negócios, vai criar uma proximidade maior e uma interação, ou melhor, uma identificação maior do público com vocês. O que mais? Premiar os teus clientes mais leais. Me ajuda aí falando, estou falando demais. Não, até antes de falar de premiar os leais, estuda, vê qual é o teu mercado hoje, entende quem consome hoje, entende quem continua com você mesmo no momento em que as coisas não estão tão bem. Uma vez que você descobre quem são esses leais, premia esses leais. A Fórmula 1 fez isso. Foi atrás de quem estava consumindo e quem queria consumir mais e premiou. Entregou uma experiência diferente, uma experiência mais aprofundada para essas pessoas. Tenha propósito. A gente falou disso nos últimos episódios, mas tenha um propósito claro e utilize isso para humanizar ainda mais.
como eles fizeram durante a Covid, para levar as escuderias aí os times para produzir respiradores e ventiladores de ar para conseguir levar esse propósito para frente. E acho que o principal disso tudo aí é ser criativo e flexível. Testar, errar rápido, aprender rápido e descobrir um novo caminho. É isso? Com essa, podemos ir para a dica da semana? Eu monopolizei hoje, hein? Hoje o episódio vai se chamar o monólogo do Felipe. Mas, é o Dreadscast. Xixa, qual é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes essa semana? Cara, a minha dica... vamos lá, o que eu vou poder usar de dica aqui hoje, que eu fiz de diferente? Eu dei de presente para minha amada namorada, que vai fazer aniversário, então deixo os parabéns aqui. Vai que ela escute isso aqui no futuro distante, né? Mas eu dei de parabéns para ela, dei de aniversário para ela, uma luminária, um neon, um LED, sei lá como é que estão chamando esse negócio agora, que vejo que tem vários lugares com isso, com o sobrenome dela, daí ela no início, assim, ela, onde é que eu vou botar? Botou na sala, já tá tudo agora programado, a sala foi montada por causa do LED. E como a gente tem uma regra de dar presente e não esperar o dia, então quando o presente chegou, eu já dei, por isso que eu vou comemorar o aniversário dela, que é amanhã, mas ela já aproveitou o presente dela. Então o Instagram dos caras que fizeram para mim isso aí é Neon Design, ou vai lá no meu perfil que tá lá, mas fica aí a dica dos caras, eles fazem aqui de Campo Bom, é aqui na Grande Porto Alegre, então eu sempre quis pegar esses neon e era sempre distante, ou era fora do Brasil, e agora tem um pertinho aqui fazendo, então fica aí a dica para quem é daqui, né, não o Stefano, vai ter que mandar metade do Brasil lá para cima, mas para quem é daqui de Porto Alegre, que nos escuta, pode, ou pede contato para mim, ou vai aí, eu vou botar em algum lugar, Neon Design, é só seguir eles lá e fazer um orçamento com os meninos. Stefano, o que tu vai trazer para os nossos ouvintes aí? Boa, eu tenho tentado consumir conteúdos desligadores de cérebro, tem sido importante para o meu final de dia, consumir algum conteúdo assim, e o conteúdo que eu descobri não é um conteúdo exatamente novo, mas está me divertindo muito, que é o desenho Irmão do Jorel. Tenho me divertido muito com o Irmão do Jorel, no Netflix, Vovó Juju, sou sua fã, então fica aí a minha dica. Assista o Irmão do Jorel, é o melhor conteúdo desligador de cérebro que você vai encontrar na sua vida hoje. Como é que tu chegou no Irmão do Jorel? Eu via no Instagram, eu fui influenciado pelo Instagram. Eu achava muito engraçado algumas coisas que apareciam no Instagram, tipo da vovó Juju falando para comer abacate, para fazer cocô bonito, dava uma risadinha ou outra. Aí, cara, vou ver essa bobeira aí. Eu tenho um pouco de preconceito com desenho. Por exemplo, o Rick and Morty, que vocês vivem falando aí, eu não vejo a mínima graça. BoJack, não vejo a mínima graça, mas o Irmão do Jorel foi, por incrível que pareça. Pra mim, eles são tudo do mesmo nicho. Eu gosto de muito mais dos outros, inclusive, que Irmão do Jorel. Mas o Irmão do Jorel, ele é do Daniel Furlan, que era o... Desenho brasileiro, exatamente. Bom, não, porra, os motoristas que são cinéfilos lá, como é que é o nome daquele programa? Choque de Cultura. Choque de Cultura, caceta. Aí que tá. Choque de Cultura, do Rogerinho, que todo mundo só falava nisso. Alerta referência hétero aí. É o da Quase TV. E daí eles, enfim, eles fizeram, um dos caras é um dos dubladores, até eles fazem a escrita do desenho do Choque de Cultura, foram os caras que fizeram o Irmão do Jorel, então fica aí essa dica extra aí junto. Cara, é a minha dica, eu vou falar para vocês, o Xixa falou que o Twitter não é muito a dele, né? Não sei se ele falou isso no ar, ele falou em outro momento. Mas a minha dica é explorem bem o Twitter, cara, aquilo lá é maravilhoso. Eu levei muito tempo para começar a usar de fato, mas é o submundo da internet, tu encontra tanta coisa boa lá, né? Tanta coisa que, assim, não tem como encontrar em outro lugar. O conteúdo do Twitter, ele não está no Instagram. Não está no Instagram. Definitivamente não. Inclusive memes, né? Tu diz, não, no Instagram a imagem aparece. Não, cara, não tá. Se chega com 6 meses de atraso. O meme que tá no Twitter agora vai chegar no Instagram com 6 meses de atraso.
Isso, e daí, assim, se tu entrar nos fóruns lá, tipo, o 4chan, tu vai ver ele ainda antes, né? Mas não precisa ir tão longe. Cara, o Twitter, ele é uma ferramenta muito boa para tu te manter atualizado, tu entra lá para ver o que está sendo falado em qualquer lugar do mundo, e tu vai entrando nas referências das pessoas que tu já segue, e tu vai encontrando cada vez, tu vai aprofundando mais, e tu vai chegando mais perto do submundo. Vale muito a pena. O conteúdo lá é realmente de primeira. Meu único que eu baixei, usei algumas vezes aleatórias, e eu só sempre que chego no Trend Topics, que é ali que eu quero ver o que os caras estão falando, né? Só que ali tá sempre Brasil, né? Eu também não me aventurei tanto de tentar descobrir os outros lugares. Mas existe um por país? Eu consigo achar um por país ali? Sim, sim. Por país, por cidade, por região. Eu tenho que clicar mais, né? Ali no Trending Topics tem um botãozinho de configuração que tu clica e daí ele, por padrão, ele vai estar na tua localização. Mas daí tu desliga o padrão e daí tu pode escolher aonde tu quiser. E aí sim, tu consegue escrever Porto Alegre, tu consegue escrever Califórnia. E daí tu consegue ver o que tá bombando. Tem todo um chorume no Twitter também, que você tem que desviar, senão você leva um monte de coisa, mas é bem divertido mesmo. Eu gosto bastante do Twitter também. Exatamente. Mas esse é um desafio. A gente falou isso em outros, e aqui para encerrar já, mas a gente falou isso em outro episódio, mas para ter a disciplina de, sim, vai indo no submundo e cada vez aprofundando mais naquilo lá das pessoas que tu já segue, mas que tenha a disciplina de seguir pessoas e páginas diferentes. Porque senão ele serve como uma ferramenta, e a gente viu isso acontecer várias vezes, de reforçar algumas crenças que, bom, não nos levam a bons lugares. Reforçam seu Tenham essa disciplina. Tenham essa disciplina porque vale a pena. É um lugar bom para tu entrar em vários submundos e não só no teu. E com essa, encerramos o Ministério Cast dessa semana. Não deixem de deixar os likes, apitar lá o sininho, seguir a gente no Instagram, seguir no Spotify, tudo isso ajuda. E encerro dizendo que é os guri. Valeu. Muita luz, pessoal, e paz no coração.